Eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 21. Hoje é o penúltimo sermão da série de Apocalipse. Domingo que vem termina. Mas foi um ano muito abençoado nesse livro que é tão rico. Graças ao Senhor por mais um trecho da sua Escritura aprendido por nós. A partir do versículo 9. Como vocês bem sabem, ao longo desse ano nós tivemos às quintas-feiras um estudo bíblico sobre uma das doutrinas que nós temos na teologia, que é a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Lá na quinta-feira nós nos detemos em alguns detalhes, porque esses detalhes fazem parte da doutrina da escatologia. Na exposição do texto bíblico, nós queremos ver não necessariamente a doutrina da escatologia, mas a verdade da instrução de Deus. Então nós separamos dessa maneira, a nossa igreja recebeu ambas as instruções. Mas hoje nós estamos aqui na Nova Jerusalém. Esse capítulo 21, esse trecho que nós lemos e o começo do capítulo 22, é uma contrapartida daquilo que tinha sido mostrado no capítulo 17, quando a cidade meretriz, a Babilônia, foi destruída. O anjo que derrama a taça da ira de Deus é o anjo que agora chega, isso ficou claro aqui no texto, é o anjo que agora parece que recebe um prêmio da parte de Deus. Olha, o anjo, você foi lá, você teve que fazer aquele trabalho difícil, que é derramar a minha ira sobre todos, o castigo que, a partir dali, não tinha mais o retorno do arrependimento, mas era apenas a definição das punições ou da bênção eterna. Mas agora vai lá e mostra para João o outro lado dessa história. E então é o mesmo anjo. E João faz questão de dizer que é o mesmo anjo, que chega até ele e vai lhe mostrar não o castigo sobre a meretriz, a Babilônia, a cidade meretriz, mas agora o esplendor da cidade santa. E no contraste da Babilônia vem agora Nova Jerusalém. E no contraste da maldição vem agora a bênção. E no contraste da feiura, do castigo da eternidade, vem agora a beleza de toda a santidade destinada àqueles que chegaram até o final, mantendo alvas as suas vestes, pela graça de Deus. Aqui nós temos uma alusão direta a uma cidade santa. E não é porque tem o nome de Jerusalém que é uma alusão à cidade terrena de Jerusalém. A gente até chama Jerusalém de cidade santa, por um hábito da nossa cultura, do evangeliquez que nós carregamos. Mas a cidade santa a que se refere a Bíblia não é a Jerusalém que está ali no Oriente Médio. É a Jerusalém que desce da parte de Deus. Que não é uma cidade, embora carregue o nome de cidade, mas é uma assembleia perfeita e eterna dos santos de Deus, congregados ao redor do seu Rei sublime e eterno, tendo deixado para trás as limitações de uma vida ainda terrena, com todos os pesos de ainda carregarmos a nossa natureza que nos puxa para o lado contrário, e não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós chegaria lá. Mas essa cidade, que é também a Assembleia perfeita e eterna dos santos, é também a noiva. Vem cá, ô João, que eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro, diz o anjo. E quando João olha, vê uma cidade. A cidade é a noiva. São metáforas para nos fazerem perceber a grandiosidade daquilo que nos aguarda e onde nós estaremos inseridos pela eternidade. E João se dispõe a detalhar os contornos e o esplendor dessa nova Jerusalém, da cidade santa. E ele se dispõe, porque Deus manda que ele escreva
Já tinha mandado isso, lembrem-se do sermão do domingo passado, porque aquelas palavras eram fiéis e verdadeiras e precisavam ser escritas, para que gente como nós, 2000 anos depois, ainda tivessem acesso ao que João tinha visto naquela revelação. E aqui nós temos pelo menos 3 elementos para nos fazerem nos deliciarmos na presença de Deus. A própria Cidade Santa, que vai até o versículo 14 da nossa leitura. Depois nós temos o esplendor dessa Cidade Santa, que vai do versículo seguinte, do 15 até o 27. E nos 5 primeiros versículos do capítulo 22, nós temos a descrição da árvore da vida. Um novo ciclo começa nesse trecho, como nós já vimos, ciclos que João repete para nos ensinar. Aqui nós já estamos dentro da última descrição que ele faz, mas esse ciclo começa com um anjo dizendo exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Venha, eu vou lhe mostrar a noiva, a esposa. O texto, na sua língua original, vai dizer a mulher do cordeiro, a esposa, mulher no sentido de esposa. E a igreja de Cristo hoje, embora ainda não tenha participado das bodas do cordeiro, já é a esposa do cordeiro. Mesmo nós, ainda imperfeitos, somos a esposa do cordeiro. Porque quando João escreve, vamos nos lembrar que ele era um hebreu do primeiro século. E o substrato cultural que João tinha era o mesmo do tempo de Jesus. Maria não estava desposada com Jesus? Não havia namoro, noivado e casamento como nos nossos dias. As famílias se convencionavam entre si, o filho e a filha eram prometidos, e essa promessa era de um compromisso tão sério que eles já eram considerados perante a sociedade como marido e mulher, embora ainda não tivessem se unido conjugalmente. Essa é a ideia que João tem da igreja de hoje e da igreja que ele vê na glória eterna. A igreja da glória eterna consuma a sua intimidade com o noivo, porque as bodas aconteceram no capítulo 19, perdoe. Mas hoje nós já somos a noiva do Cordeiro, não no sentido do noivado contemporâneo, mas no sentido de sermos a esposa do Cordeiro, ainda não tendo consumado a sua intimidade pelas bodas que se seguirão assim que nós chegarmos na eternidade. Quando você pensar no que você é, você deve entender que você é alguém que já foi comprometido com seu noivo, a tal ponto que você já faz parte daquilo que é a esposa desse esposo. E é isso que João está nos mostrando. Aquele anjo que tinha derramado a taça da ira de Deus, eu imagino aquele anjo agora feliz da vida. Se ele tivesse fogos, ele soltaria fogos de alegria, dizendo: João, vem cá que eu vou te mostrar a esposa. Eu vou te mostrar aquela que chegou na presença do Deus Todo-Poderoso. Aí João olha para cima e vê uma cidade descendo, um grande cubo descendo da parte de Deus, e ele talvez não tenha entendido nada. Mas Deus começa a mostrar coisas para ele. E João, tendo o privilégio de ver a glória que emana da cidade santa, ele descobre algo. Finalmente, a esposa está pronta para o seu esposo. Nós somos, hoje, como uma noiva que está se maquiando. O rapaz que vai se casar, ele dá um nó na gravata, ele geralmente não sabe dar nó na gravata, ele pede para alguém para dar o nó para ele, ele põe, ele toma um banho, ele faz a barba e ele está pronto para o casamento. Não é assim? E chega na hora. A noiva começa uma semana antes. Vai para um monte de spa, faz massagem e arruma o cabelo. E no dia começa cedo. E tem maquiagem, e tem penteado. Sabe, ela chega lá diferente. Mas ela passou tempos se adornando. Nós somos como essa noiva.
Estamos há 2000 anos nos adornando para o nosso noivo. A gente está se enfeitando. E quando João olha, a noiva estava pronta. Estava chegando perto do noivo. E ele deve ter se lembrado do que ele tinha acabado de ver. Ele escreveu há pouco tempo antes, 3, 4 capítulos antes. Ele escreveu sobre as bodas do Cordeiro. A cidade santa brilha. Mas de onde é que João tira essa imagem para descrever? Ele vê coisas da revelação que Deus tinha lhe dado, mas ele precisa de referências. E ele vai buscar essa referência lá no capítulo 61 de Isaías, já ainda no primeiro versículo. Vejam bem o que diz: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. É a noiva falando, me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante. É o noivo. Como noiva que se enfeita com suas joias. Isaías já deixa um vislumbre profético daquilo que agora João está vendo. São coisas preciosas, coisas riquíssimas que João descreve. Cada uma delas tem um valor simbólico que não faz parte do nosso sermão de hoje. Mas a beleza das pedras preciosas, aquela enorme muralha que simboliza, aí sim eu tenho que falar, aquela muralha enorme. Na eternidade em que não há mais perigo, para que uma cidade com uma muralha daquela? Se não há mais perigo? São os símbolos do que Deus fez com a sua igreja ao longo da história da redenção. Deus nos guardou. Deus tem sido a rocha firme sobre a qual nós estamos depositados e guardados. E as muralhas do Senhor nos cercam de tal maneira que a própria Bíblia diz, inclusive para nós nos tranquilizarmos, que o Senhor dá até ordens mesmo aos seus anjos para se acamparem ao nosso redor. Você sabe o que é alguém acampado? É alguém que fixa a sua permanência naquele lugar. O Senhor dá ordens para que os seus anjos estejam permanentemente cuidando do seu povo, a grande muralha da proteção de Deus para a igreja, que se simboliza naquela visão final que João teve. Deus nos guardou e é só por isso que a gente chegou aqui. É o que a gente vai falar quando chegar lá. 12 portões voltados para os 4 pontos cardeais. Esses portões simbolizam a entrada do povo de Deus, chamado de todos os lugares da terra, do norte, do sul, do leste, do oeste, de todas as partes. Gente entra naquela cidade porque foi convidado pelo Senhor. Aquele mesmo pastor que diz: eu sou o pastor, eu vou falar, e as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz, vão entender, vão reconhecer e vão vir atrás de mim. E quando vierem atrás de mim, entraram pelos portões da cidade. E quem entra nessa cidade não sai mais. Os nomes dos patriarcas querem dizer que de Israel veio a primeira boa notícia. A notícia de que Deus, o Deus de Israel, também receberia gente de fora. Tanto é que Raabe chegou, tanto é... Quem mais, gente? Vocês lembram de mais alguém de fora que chegou? Ruth. Quem mais? Hã? Finéias. Lá em Êxodo, sim. Artífices chegaram de fora. Os valentes de Davi eram estrangeiros, vocês sabiam disso? Os soldados cujos nomes são registrados na Bíblia eram estrangeiros. Deus começa pelo povo de Israel a dizer uma boa notícia: venham, venham me adorar, porque mesmo que vocês sejam gentios, eu aceito vocês.
Mas a semelhança da entrada do Éden depois que o homem pecou, aqui também há anjos. Vocês notaram que nas portas, para cada porta há um anjo? Porque eles impedem que na entrada na cidade entre aquilo que não é para entrar na cidade. Vocês lembram que o homem peca e Deus põe um ser angelical na entrada do jardim para que o homem não entre de volta para comer da árvore da vida. A função de um anjo nessas características, no pórtico, no portal, é não permitir que o que não pode entrar entre. E se as portas são por onde os salvos entram, os anjos perto das portas, são exatamente os agentes de Deus para não deixar que quem não tem que entrar entre. Vem os fundamentos, que aí vem os nomes dos apóstolos do Cordeiro. A igreja se representa aí, a igreja neotestamentária se representa aí. Lá no capítulo 4, nos versículos de 3 a 6, nós lemos quando estivemos visitando esse capítulo. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E agora isso tudo está de modo sublime. Israel e a igreja representados. A beleza e a magnificência do que está na presença de Deus se faz mostrar. Todo o povo de Deus, por todas as eras e gerações, estarão representados na cidade santa. E aí nós temos o esplendor dessa cidade. João dedica o restante desse capítulo 21 todo para falar do resplendor dessa cidade. Principalmente para lembrar aos crentes fiéis que vale a pena esperar, perseverar, vale a pena estar firme, porque as coisas deste mundo são vãs, são passageiras, inclusive as tribulações pelas quais nós passamos. Privações, dificuldades, perseguições, mortes, toda sorte de dificuldades sofridas pelos santos do Senhor ao longo da história da redenção. Todo o restante desse capítulo 21 vai nos dar um vislumbre da vida na Nova Jerusalém, que é tipificada pela santidade, pela glória e pela alegria que vem da parte de Deus e que sobre nós se manifesta. E se nós temos um lampejo disso agora, vai chegar um tempo em que não será lampejo, mas será na sua plenitude. Quando nós voltamos para Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35 vão nos dizer que a nuvem cobriu a tenda do encontro, ou seja, o local da reunião do povo de Deus, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Meus irmãos, ao longo dos tempos, ao longo da história da nossa relação com Deus, sempre houve privações e limitações no nosso encontro com Deus, por causa da nossa natureza caída. Os mais notados heróis da fé, e aqui estamos falando de Moisés, não podia acessar a glória de Deus. Ele tinha ficado do lado de fora. Nós hoje seríamos fulminados se a glória de Deus se manifestasse na sua plenitude aqui entre nós. Nós não iríamos aguentar, Moisés não aguentava, Elias não aguentava, ninguém aguentava a glória de Deus na sua manifestação por causa das nossas limitações.
Mas vai chegar um tempo em que nós estaremos num lugar em que nem templo haverá mais. O templo se inaugura e a glória de Deus vem na forma de nuvem, de tal maneira que Moisés deve ficar do lado de fora, esperando. Senhor, tira um pouco da tua glória, senão não consigo entrar. Mas quando nós lemos aqui sobre a Cidade Santa, nem templo tem mais, porque toda a vida na Cidade Santa será um eterno, perfeito e completo culto ao Senhor, em que a adoração será perfeita, total, espontânea e plenamente aceita pelo Deus eterno e santo. E nós vamos conviver com a glória de Deus, com naturalidade na presença dele, coisa que Moisés não pôde fazer. Ele teve um lampejo da glória de Deus, ficou com a cara brilhosa. Ficou, sei lá, acendeu. E aquilo assustava as pessoas de Israel e ele teve que botar um pano em cima. Até que Paulo, lá na frente, ele vai dizer, olha, ele não botava aquele pano só porque ele era santo, não. É porque ele gostava de todo mundo achar que ele era muito santo. Aí o brilho da glória de Deus desaparecia e ninguém sabia se ainda estava lá, porque ele estava com um pano em cima. Moisés era homem como nós e também tinha suas faltas como nós temos. Essa cidade santa é a Nova Jerusalém, que é a noiva, que é um santuário, que é cheia da glória de Deus, que é cheia da presença de Deus. Essa é a razão de João ter dito, lá no capítulo 21, versículo 3, alvo do sermão do domingo passado, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. O tabernáculo de Deus não é mais uma tenda. O tabernáculo de Deus, se podemos fazer essa comparação, não é mais um templo de tijolos, cimento e argamassa. O tabernáculo de Deus agora é toda a cidade santa e Deus habitará com o seu povo com ele, e isso para todo sempre. Toda a criação renovada voltará a ser o lugar pleno da revelação do Deus Todo-Poderoso, sem mais qualquer limitação, que foi o que Abacuque falou em 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ele está falando da nova terra. É só a gente voltar lá e ver o contexto em que Abacuque fala isso. É da restauração plena, total e final de todas as coisas. E a glória do Senhor encherá toda essa criação redimida pelo Senhor. Esse é o mistério da nova criação. É um mundo sem contradição, sem discórdia, sem aflição. Por outro lado, é um mundo sem monotonia, sem tédio, sem preguiça. Que a gente pensa assim, é tudo tão perfeito, né? Eu não vou precisar correr atrás de nada, não vou precisar acordar às 5:30 da manhã para ir trabalhar. Isso deve ser monótono. Não, não vai ser monótono. Uma humanidade totalmente unida sob a santidade de Deus vai louvar ao Senhor sem esmorecer, vai amá-lo com perfeição e sem cansar por isso. Vai contemplá-lo de maneira infinda. E por que é que não tem mais o templo lá na Nova Jerusalém? Por que é que a gente não vai contemplar o templo na Nova Jerusalém? Para que a gente vai contemplar o templo se a gente vai poder contemplar o Deus que se manifestou no templo ao longo de toda a história? Para quê? Para que o tabernáculo? Para que a igreja? Para que isso aqui? Em que a gente remete o nosso pensamento a Deus. Para quê? Se Deus estará manifestado bem diante dos nossos olhos. Mas lá, nessa cidade que é reservada para os filhos de Deus, para os santos,
3 coisas, pelo menos, não vão entrar: os impuros ou os imundos, né, como às vezes aparece em algumas versões, que são aqueles que caracterizam pelos textos anteriores, o império da besta, o império daqueles que se levantam contra Deus ao longo da história das sociedades e das civilizações, e que num determinado momento também haverão de manifestar de forma mais intensa a sua objeção a Deus. Outros são aqueles que praticam atos vergonhosos. São as abominações que aparecem registradas nas Escrituras, as imoralidades, os atos libidinosos, o pecado que levanta o descontentamento pleno de Deus com relação àqueles que o praticam. Esses não vão entrar. A santidade caracteriza a Nova Jerusalém, a cidade santa, e lá não pode entrar nada que seja pecaminoso ou profano. E a terceira coisa que é muito importante na Escritura é que a mentira também não vai poder entrar lá. Tudo que é enganoso, mentiroso, ardiloso, falso, condizente com aqueles que perseguem a verdade, perseguem a justiça, tudo isso está dentro de um só arcabouço. Os nicolaítas, os falsos profetas, os falsos mestres, tudo isso está dentro da abominação daquilo que geralmente chamamos de mentira. A mentira não é apenas você faltar com a verdade direto. Todas essas coisas estão debaixo desse guarda-chuva, que é a mentira, a falsidade, que não entrará na Nova Jerusalém. Toda essa turma segue Satanás, viu? E quem segue Satanás não vai entrar no lugar santo de Deus. Em contraste, os santos não têm nenhuma mentira encontrada em suas bocas. O próprio João escreveu isso no capítulo 14, versículo 5. Mas, finalmente, no último trecho lido, que são os 5 primeiros versículos do capítulo 22, nós temos a árvore da vida. Esses primeiros 5 versículos desse último capítulo, e depois vem o final da história. A conclusão do texto e a despedida, se é que podemos chamar assim, a despedida de João. Mas aqui, João nos traz a conclusão das descrições da Nova Jerusalém. Depois disso, ele não fala mais da Nova Jerusalém. Depois disso, ele vai concluir o texto, que é o que nós veremos domingo que vem, se Deus permitir. Eu até gostaria que ele voltasse antes, que aí a gente não precisa pregar esse sermão, a gente já vai viver o sermão. Mas se o Senhor não voltar, e Ele assim permitir, estaremos aqui. E ele descreve, então, elementos da Nova Jerusalém, onde nós sabemos que está o trono de Deus, de onde nós sabemos que corre o rio da vida. Tudo isso está descrito aqui, em cujas margens nós encontramos árvores magníficas, descritas no texto. E aqui nós temos as últimas referências da revelação que Deus faz a respeito da eternidade com Ele. Sobre a nossa vida futura, sobre a visão do trono, sobre o fim do dia e da noite. Não vai mais precisar clarear de dia e escurecer de noite. Não vai mais precisar. A perfeita e eterna luz de Deus vai brilhar permanente e eternamente na cidade santa. A beleza da criação terá sido finalmente, totalmente, plenamente restaurada pelo poder de Deus. E os santos finalmente verão o cumprimento da palavra de Hebreus 4, de 1 a 11, onde o autor daquela epístola fala da entrada dos hebreus no descanso da terra prometida. Ele está falando lá de trás, mas com um postulado profético sobre aquilo que nós teríamos lá na frente. Finalmente, os santos entrarão no descanso eterno do Senhor. Esse trecho aqui nos coloca diante
da imagem do novo jardim do Éden. Tudo que João descreve, ele vai buscar como referência o que ele sabia do Éden. Ele não tem como inventar aquilo. Ele precisava de uma referência. E assim como ele pega profetas da antiguidade como referência de palavras e de verdades, ele também pega referências de imagens que são construídas ao longo de todas as gerações dos filhos de Deus até ali. A revelação de Deus começa lá no Éden, com Adão e Eva ainda no paraíso, com a árvore da vida, um rio para regar o jardim, mas a revelação do Senhor vai finalizar, vai terminar com uma imagem dos redimidos lá no jardim renovado, com a árvore colocada lá para a vida, para a cura, para a saúde, que não é como nós pensamos. Que às vezes a gente lê, puxa vida, vai ter uma árvore para a cura dos povos, não vai ter doença. São todos elementos simbólicos para a gente entender quais são as reais circunstâncias em que estaremos inseridos na eternidade. É como o muro que eu falei para vocês, não vai ter ninguém atacando a cidade para que aquele muro. É a lembrança que nós teremos do que Deus fez conosco ao longo de toda essa jornada. A intenção divina na primeira criação era nos dar um jardim de deleites. É isso que quer dizer Éden. Um jardim de deleites, de alegrias. Isso seria uma espécie de recompensa dada por Deus para o ser criado com o qual ele tinha feito uma aliança. Ele não fez aliança com nenhum outro ser vivo, ele fez uma aliança só com o ser humano. E o colocou ali como um servo ativo que Deus coloca para o seu próprio serviço. E eles deveriam, os seres humanos deveriam participar da beleza e da santidade de Deus. Nós sabemos que houve o pecado. Mas aqui, quando chegamos ao capítulo 22 de Apocalipse, o que nós vemos é que o jardim eterno e perfeito que desce para a terra renovada, finalmente é um jardim que é devolvido aos santos do Senhor. Ele foi tomado pelo pecado. Deus não, sabe, ele só nos expulsou porque a gente pecou contra ele. A gente quebrou a aliança. Por isso que a gente teve que sair. Mas agora, no final de toda essa história da redenção, com a aliança tendo sido cumprida até o final, agora o jardim é devolvido. Não é um jardim que está ali perto do rio Tigre ou do rio Eufrates. É um jardim que desce da parte de Deus. E lá nós temos o rio da vida. Aquilo que se perdeu antes pelo pecado é recuperado agora pelo que Jesus Cristo fez por nós. E nesse tempo final da redenção, o Senhor vem animando a sua igreja. Desde o primeiro século, ele vem animando a sua igreja. Espera mais um pouquinho. O Senhor vai voltar. Estamos nos últimos dias. Persevera até o final. E nós lá teremos o acesso ao rio da vida. Se lá no Jardim do Éden tinham 4 rios, são 4 rios mencionados, 3 deles a gente localiza no mapa, um sumiu, a gente não sabe onde ficava. Mas agora na cidade celestial, no jardim celestial, tem um rio só. Não precisa de 4, tem um só. Porque ele é perfeito, ele vem lá da parte de Deus, vem do seu trono, ele vem da parte do Deus Todo-Poderoso diretamente para nós, simbolizando a vida eterna, a salvação perfeita e gratuita, o dom da soberana graça de Deus que se manifesta sobre nós. Lá nessa cidade também tem o trono de Deus, um lugar de onde Deus governa. Isso também é simbólico, Deus é espírito, ele não precisa de uma cadeira para se sentar como eu. Eu fico cansado, vou ali e me sento um pouco. Você está sentado para não ficar 2 horas em pé. A gente precisa se sentar, Deus não. Deus é espírito. E quando nós vemos que na cidade santa, na eternidade, existe um trono de Deus, isso quer dizer, é Ele quem governa. Isso me faz lembrar um versículo
né, que é quase, eu falei lá para a juventude, é quase uma lavagem cerebral que eu fiz em vocês, desde que eu cheguei aqui, me lembrando de Isaías 61, os 3 primeiros versículos que dizem assim: o Senhor está assentado sobre um alto. Por que que nós fazemos essa arrumação textual? Porque o texto diz assim: Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Igual Abacuque falou, e igual agora nós sabemos que no final de tudo, com novos céus e nova terra, a glória do Senhor encherá toda a criação restaurada pelo poder de Deus. Agora então, nessa eternidade, os santos verão o Senhor em seu trono perfeito. Esse trono perfeito e santo que dura para todo sempre, que não é um trono, mas é o que nós sabemos sobre a soberania e sobre o governo perfeito de Deus. Não veremos mais numa visão. O grande Abacuque, o grande Isaías, o grande João, o apóstolo, tiveram visões e tiveram que escrever como conseguiram escrever. Nós não. Nós não precisamos mais ter essas visões, porque a Bíblia já diz para a gente o que esses santos do passado viram no vislumbre da revelação de Deus. Os nossos olhos verão o que eles só viram através de visões. E nós vamos ver, ouvir e participar do coro cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. E eu não sei o que mais a gente vai falar nesse coro angelical. Finalmente, os gemidos do Senhor. Deus não deu a salvação apenas com a finalidade de irmos para o céu, mas o céu é a consequência de Ele ter nos escolhido e providenciado a salvação para que nós reinássemos com Ele pela eternidade. Nós não vamos virar reizinhos, não é isso não. Isso também é uma expressão que a Bíblia nos dá para nós entendermos que se é que nós passamos por tudo isso aqui, na nossa peregrinação, enquanto nos apoiamos na verdade de Deus e com a graça do Senhor perseveramos, vai chegar um dia em que Ele próprio nos exaltará até a posição de santos na sua presença. E reinaremos com Ele para sempre e sempre. O que me fez lembrar de Handel, com seu Messias. Rei dos reis, o grande Senhor, Ele reinará para sempre, e Ele reinará para sempre e sempre. E assim será com respeito aos remidos, porque para sempre e sempre Ele compartilhará com a sua noiva a sua própria glória, a sua autoridade e o seu poder. E nós iremos reinar como reis no novo céu e na nova terra. A gente não vai querer tronos. Essa é uma situação em que Deus nos coloca, mas a gente não vai querer. Quem é que, sendo filho de Deus em são juízo, chegaria para ele, o Senhor, que é o rei de toda a eternidade, eu quero reinar aqui nesse cantinho? Ninguém vai querer isso. Mas essa é a forma que a Escritura nos diz: vocês vão ser exaltados pelo Deus Todo-Poderoso. Porque vocês fizeram por onde? Não, porque Ele subiu naquela cruz e fez por onde? Na Cidade Santa há beleza, grandeza, brilho, glória, majestade, honra, mas de tudo. O mais maravilhoso de tudo vai ser a gente abrir os olhos um dia e contemplar a face do nosso Senhor. A gente não vai estar nem aí se tem alguma coisa de ouro, se tem joia, se tem pedra preciosa,
sabe? Embora todos esses sejam elementos da simbologia joanina e apocalíptica, a gente não está nem aí para isso. O que são essas coisas diante da majestade, da beleza do Deus Todo-Poderoso, bem diante dos nossos olhos? Sabe o que Jesus falou quando ele estava pregando o Sermão do Monte? Prestem atenção, porque às vezes a gente lê o Sermão do Monte e não presta atenção. Ele disse assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ele não está falando de gente boazinha que vai se encontrar com Deus na esquina da rua, não. Ele está falando, os limpos de coração são aqueles que chegarão naquele grande bendito dia e verão a Deus. Jesus falou sem meias palavras. Ele falou direto. Amém? Eu tenho que parar, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Isso é muito bom. Algumas poucas conclusões. A primeira delas traz uma série de perguntas curtas e retóricas. Preste atenção nessas perguntas. Se você é fiel a Deus, você sabe se você já é um habitante da Cidade Santa. Você sabe se o seu passaporte já foi carimbado. Porque o Espírito do Senhor testifica com nós a respeito da salvação. Aí a pergunta é: você já é um habitante da Cidade Santa? Você tem certeza disso? Segunda pergunta: você já tem uma casa nessa cidade? O Senhor disse: eu estou indo antes de vocês, vou preparar uma morada para vocês. É claro que isso também é simbólico, né? Eu estou quase estragando a festa dizendo que é tudo simbólico. São moradas. É a permanência. Aquele que tem uma casa permanece no lugar. É a permanência na presença de Deus. Você tem uma casa na Cidade Santa? Terceiro, seu lugar já está preparado nessa cidade, porque ele preparou o lugar para a gente desde antes da fundação do mundo. Você tem certeza que você tem um lugar na Cidade Santa? Quarta pergunta, isso aqui é perigoso. Onde é que você tem colocado seu coração? Na Nova Jerusalém ou na Grande Babilônia? Porque não existe gente que pode entrar na Nova Jerusalém, mas gosta da Grande Babilônia. Não tem. Ou é uma coisa ou é outra. E aí, por causa disso, a gente pergunta: a qual igreja a gente pertence? A qual igreja você pertence? A noiva ou a grande meretriz? É decorrência da anterior. E a gente vai avançando. Qual é o destino que está aguardando você? O paraíso ou o lago de fogo? Meus irmãos, a Bíblia prega as duas coisas. Há dois destinos: ou com Deus ou sem Deus, pela eternidade. Ou céu ou inferno. Ou cidade santa ou lago de fogo. Eu sei que essa é uma pregação que não está mais na moda, mas ela é bíblica. Para onde é que você está indo? Para a casa do Pai? Onde o Cordeiro será a lâmpada eterna? Ou para as trevas exteriores? Onde está o seu prazer? Em servir a Deus ou deleitar-se na sujeira do pecado? Hoje é dia de você pensar nisso, porque hoje é dia aceitável. Ainda não ouvimos as trombetas. É dia aceitável. Isso é para a gente pensar. A igreja e a cidade santa. João aqui nos apresenta um contraste claro, muito claro, entre a cidade santa e a cidade meretriz, lá do capítulo 17, eu falei isso algumas vezes. E assim como Ezequiel tinha feito ao profetizar a respeito do novo templo, isso está lá no capítulo 37 do profeta Ezequiel, agora João faz uma comparação mais direta que mostra que o que mais se destaca na Nova Jerusalém
não são as coisas belas e visíveis, mas é a glória de Deus. Uma demonstração clara de que Deus está ali. A sua glória acompanha a sua presença. E esse novo templo de Apocalipse 21, que está lá na Cidade Santa, esse templo perfeito que é a Cidade Santa, que é a noiva, que é o templo, que, enfim, é a Assembleia Final dos Santos, também são usadas por Paulo, lá em 2 Coríntios 6,16, em que ele apoia a ideia de que a Igreja de Deus é o templo de Deus, ou seja, há um amálgama dessas duas coisas, e para isso se exige uma vida de abnegação e santidade. Lá em 2 Coríntios 7,1, que é um pouquinho depois do que eu acabei de mencionar, ele diz o seguinte: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Está falando para crente, não está falando para o ímpio, está falando para crente. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esses são os santos, aqueles que vão entrar pelos portais, aqueles que terão acesso à cidade santa e que estarão com o Senhor pela eternidade. Amém? Mais uma coisa. E essa é a última, é um pouquinho mais longa, porque eu vou ler um trechinho para vocês, mas é a última. São as águas profundas, ainda no capítulo 14 de Zacarias, que é um livro bastante escatológico também. Quando o Senhor voltar à terra, já na interpretação que nós temos a partir do Novo Testamento, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Isso dará início, naquela manifestação profética de Zacarias, a inclusive uma mudança topográfica naquele lugar, com o monte se rachando, se dividindo, indo para o norte, para o sul, e fazendo com que um rio saia dali e vá até o Mar Morto. Olha só a imagem dele. O Mar Morto não tem vida, por isso que ele tem esse nome de Mar Morto. Se fosse mar vivo, teria vida, mas é Mar Morto. Então não tem nada lá. Mas ele diz que quando essa água que vai sair do monte chegar no mar, vida vai ser instalada no Mar Morto. E essa infusão de água doce no Mar Morto vai dar vida, vai criar vida. Ezequiel 47, fazendo alusão a esse mesmo momento profético, chega a dizer que vai ter uma indústria pesqueira prosperando nesse momento. Ele fala de pescadores que vão prosperar por causa desse momento. Depois vocês vejam lá. É muito interessante essa leitura. Zacarias 14 e Ezequiel 47. E é fascinante ver que esse relato de Ezequiel não fornece apenas informações proféticas, mas inclusive informações práticas. Mas quando Ezequiel recebe essa visão, é aquele momento em que um homem aparece a ele e faz com que ele entre no rio. Aí a primeira vez a água vai lá no tornozelo. Vocês devem se lembrar dessa passagem. E ela vai se tornando mais profunda, passa dos tornozelos até a imersão total, enquanto isso passa pelos joelhos, pela cintura. Cada vez ele se vê numa situação diferente até que ele está totalmente submerso. E tem um autor que ele fala uma coisa muito curiosa. E aqui eu termino com o que ele nos deixa. O Senhor não nos força a ir mais fundo nele do que aquilo que nós estamos dispostos. Vejam bem, eu não estou falando de salvação, estou falando de efetividade de vida com Deus. Mas ele, por outro lado, nos leva tão fundo quanto nós desejarmos na sua presença. E ele diz o seguinte, abro aspas aqui, alguns molham apenas os pés até os tornozelos. Está falando de crentes, tá, gente? Eles estão de pé nas promessas, são nascidos de novo, são salvos. Outros, querendo ir mais fundo, sobem a água até os joelhos.
E joelhos falam de oração. Quero fazer mais do que molhar os pés, Senhor, dizem esses. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Use-me em oração. E eles se envolvem no ministério de intercessão, orando e orando no Espírito. A água foi parar no joelho. E ele prossegue dizendo: outros, querendo ir ainda mais fundo, entram com água até a cintura, significando reprodução. Essa é a interpretação que ele dá. Eles não apenas estão de pé nas promessas ou de joelhos no ministério de intercessão, mas também estão aumentando o reino enquanto testemunham para sua família, para seus amigos e para seus vizinhos. Mas, onde ele termina, mas chega um ponto em que alguns estão com água acima das suas cabeças. E eles dizem: Senhor, eu não posso mais resistir. Faça o que o Senhor quiser com a minha vida. Estou dando a minha vida ao Senhor, sem reservas e sem limites. Não sei onde isso vai me levar, mas sou totalmente seu. Faça o que o Senhor quer fazer em mim e através de mim, para a sua glória. Olhando para esse texto, a gente precisa se perguntar: onde é que a gente está? Com água no tornozelo? No joelho? Na cintura? Ou a gente já mergulhou? É algo para a gente pensar. Eu não tenho receio em dizer que a enorme maioria dos crentes se satisfaz com ter sido salvo pelo Senhor e nunca passa a água do seu tornozelo. Joguei para a gente pensar. Talvez a gente esteja agora no marasmo de uma caminhada que a gente, sabe, entra na normalidade, domingo após domingo, vem. Se não der para vir, não vem. Olha para os lados, você vai ver um monte de irmãos faltando. Aí, se você fizer uma enquete, você vai ver que a enorme maioria faltou por besteira. Ah, hoje, sabe, meu cabelo está dolorido, eu não vou. Sabe, as coisas assim, mas não, vou ficar em casa hoje. Eu não quero dizer quem é e quem não é salvo, porque isso não compete a mim. Mas que isso é fruto, não. Ir à igreja salva alguém? Não. Mas todo salvo tem prazer em estar na igreja com os santos. Se esse prazer não existe, talvez a água agora que esteja batendo no seu tornozelo. E se já bateu, graças a Deus, porque você já é filho de Deus, mesmo sem dar fruto nenhum. Mas isso não é vida. Porque quando a gente chega ao final do Apocalipse, vendo que o Senhor fez e preparou, aí a gente diz assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. Amém?